Se o apanhador capturar o pomo de ouro, o time dele ganha a partida? Ou a partida simplesmente encerra e o time dele ganha 150 pontos? Bom, marotos, capturar o pomo de ouro não dá a vitória para o seu time. Ah, mas eu vi no filme que fala que se capturar o pomo de ouro, o time ganha sim, Vini. Então, marotos, essa é uma dúvida muito comum e é dessa cena aqui que o nosso camarada da voz estranha tá falando. Se pegar essa bola, o jogo acaba. Se pegá-la, Potter, nós ganhamos. Agora vamos lá, marotos, que eu tenho bastante coisa pra contar pra vocês hoje sobre como funciona o quadribol. Todo fã de Harry Potter conhece quadribol, seja através dos filmes, dos jogos e principalmente dos livros. Quem nunca quis montar em uma vassoura ou se imaginou participando de uma partida pelo time da sua casa, não é mesmo? Mas você sabe exatamente como funciona o jogo? Conhece todas as regras e estratégias? O que leva um bruxo a se tornar um grande jogador? Marotos, hoje nós vamos falar sobre tudo que envolve esse esporte mágico tão famoso entre a comunidade bruxa e acabar de vez com todas as suas dúvidas. Eu vou falar desde regras, o nome dos objetos usados, como funcionam os campeonatos, manobras usadas pelos jogadores e times famosos. Então fica aqui comigo porque eu te garanto que esse vídeo aqui tá super completo. Então se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar a 5 mil inscritos e deixe seu like para mais pessoas entenderem como o quadribol realmente funciona. Pode confiar que esse vídeo aqui vale a sua inscrição, hein? Bom, marotos, o esporte surgiu no brejo de Quidditch no século XI. Daí surgiu o nome do esporte em inglês, que é Quidditch. Num pântano localizado perto de Manchester, onde ficou conhecido como o local em que eventualmente o quadribol surgiria e evoluiria para a forma com que conhecemos. No século XI, uma bruxa que vivia perto do pântano, chamada Gertrude Cadell, registrou em seu diário a forma curiosa como alguns bruxos estavam se comportando no local, jogando um tipo de esporte diferente, onde se mantinham montados em cima de vassouras e com uma bola de couro e pedras voadoras que passavam uns para os outros e tentavam arremessá-las para uma árvore no fim do campo. E foi através desses registros que a comunidade bruxa descobriu a origem do que seria o maior esporte do mundo mágico, no qual, segundo Hagrid, a popularidade é comparável à do futebol no mundo trouxa. Tá, Vini, mas como é que se joga quadribol? Eu vou te falar agora mesmo, maroto. O quadribol é disputado por 2 times de 7 jogadores montados em vassouras, sendo cada time formado por 3 artilheiros, 2 batedores, um apanhador e um goleiro. O principal objetivo da partida de quadribol é marcar mais pontos que o time adversário. O jogo é disputado em um campo com formato oval, com 152 metros de comprimento por 55 metros de largura, e uma área circular de aproximadamente 60 centímetros de diâmetro ao centro, onde as bolas são lançadas. O campo também possui de cada lado 2 pequenas áreas, parecidas com as dos campos de futebol convencional, mas que no local do gol se encontram 3 aros, cada um com 15 metros de altura. São usadas 4 bolas durante a partida, sendo elas uma goles, 2 balaços e um pomo de ouro. A goles tem praticamente o tamanho de uma bola de futebol. Ela é a atualização da antiga bola de couro citada pela bruxa Gertrude Cadell em seu diário, lembram? Então, marotos, originalmente a bola não era encantada, era apenas feita de couro remendado com uma cinta presa a ela para permitir que os jogadores conseguissem jogar e pegar com uma mão só. Algumas goles tinham orifícios para os dedos em vez da cinta, algo parecido com as bolas de boliche que a gente conhece. Hoje, ela é uma bola vermelha, ainda coberta de couro, e é usada como principal objeto do jogo. Os 3 artilheiros têm a missão de lançar a bola pelos aros do gol do adversário, e cada vez que ela passa através dos aros, a equipe ganha 10 pontos. 2 balaços são usados durante a partida de quadribol. Eles são bolas pretas de ferro e possuem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. Os balaços são as antigas pedras citadas no diário de Gertrude Cadell, mas como eram muito frágeis, eles acabavam destruídos pelo bastão do batedor. E por isso, depois de alguns anos, os balaços passaram a ser feitos de chumbo. Atualmente, todos os balaços são feitos de ferro e são enfeitiçados para voar ao redor e tentar derrubar os jogadores. O trabalho do batedor é proteger seus companheiros de equipe dos balaços e ao mesmo tempo apontá-los para os jogadores adversários. E por último, marotos, temos o pomo de ouro. Ele é a menor bola utilizada no quadribol. É uma pequena esfera dourada com asas de prata e que voa em torno do campo em alta velocidade e que às vezes fica pairando no ar. É o objetivo do apanhador pegar o pomo antes que o apanhador da outra equipe o pegue. Pegar o pomo garante 150 pontos para a equipe e encerra a partida. Uma partida de quadribol só pode ser encerrada quando uma das equipes captura o pomo, mas essa equipe não necessariamente vence a partida, marotos. Ela apenas encerra o jogo e a contagem de pontos será somada no final para decidir quem venceu. Então, por exemplo, se a equipe da Sonserina está ganhando da Grifinória de 210 a 50
e a Grifinória captura o pomo, o jogo se encerra, a Grifinória ganha 150 pontos, mas ainda assim ela perderia a partida porque teria 200 pontos, enquanto a Sonserina teria 210, entenderam? A partida também pode ser encerrada por acordo mútuo dos capitães das duas equipes, mas isso é muito raro porque uma das equipes teria que ceder e perder a partida, e é claro que ninguém queria perder uma partida, né? Quanto aos goleiros, marotos, o objetivo é o mesmo do que o de futebol tradicional trouxa. A diferença é que eles precisam defender a goles dos 3 aros que representam o gol no campo de quadribol. Como em todo esporte, o quadribol tem regras que, quando infringidas, são apontadas como faltas. Entre as faltas conhecidas estão acotovelar, bloquear, catimbar, conduzir, escada, furar a goles, guidonar, mutretar, roubar o pomo e trombar. Como todo grande esporte emocionante, o quadribol também tem algumas manobras famosas realizadas por grandes jogadores. Um exemplo de uma delas é a finta de Wronski, considerado o movimento mais perigoso e mais famoso do quadribol. Inventada pelo apanhador polonês Józef Wronski, a manobra consiste em um dos apanhadores voar mais alto e mergulhar em direção ao chão, enganando o apanhador adversário que acha que o outro viu o pomo de ouro. O objetivo é fazer o apanhador adversário seguir o realizador da manobra, que se desvia e surpreende o alvo, que colide com o chão. Viktor Krum usou essa finta na Copa Mundial de Quadribol de 1994 contra o apanhador da Irlanda Aidan Lynch no livro de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Bom, marotos, como sabemos, as vassouras são muito úteis no mundo mágico de Harry Potter. Existem diferentes marcas de vassouras no mercado e para diferentes contextos, e algumas vassouras foram desenvolvidas especificamente para a prática esportiva, como por exemplo a Silver Arrows, Shooting Star, Comet, Clean Sweep, e essas duas aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, a Nimbus e a Firebolt. Marotos, no final do século XX, a Nimbus dominou a sua concorrência. Os modelos Nimbus 2000 e Nimbus 2001 superaram todas as outras vassouras no mercado e estavam muito tranquilos e confortáveis como líderes de vendas, sem imaginar o que estaria por vir. Uma vassoura de corrida estava em desenvolvimento que os tiraria do primeiro lugar muito em breve. A Firebolt, desenvolvida por um hábil e inovador designer de vassouras chamado Randolph Spudmore. A Firebolt era uma vassoura conhecida por ter muito mais estabilidade e potência para voar em condições climáticas adversas, galera. Ela disparou e se tornou o modelo mais desejado do mercado. É uma vassoura bastante cara e cobiçada pelos amantes de quadribol, e Harry Potter foi um dos primeiros bruxos a possuir uma. E marotos, assim como no mundo trouxa existe a Copa do Mundo, no mundo mágico não é diferente. A Copa Mundial de Quadribol é realizada a cada 4 anos desde 1473. A competição tem seleções de todo mundo competindo, diferente do Torneio Internacional de Quadribol, outra competição menor onde equipes regionais competem entre si. Somente times europeus competiram durante os séculos XV e XVI, por isso, os puristas preferem a data de início da Copa Mundial de Quadribol a partir do século XVII, quando ele tornou-se aberto para todos os continentes. Existe também um debate acalorado sobre a precisão de alguns relatos históricos sobre os torneios marotos. A implementação do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia de 1692, que pretendia ocultar a existência de magia e bruxos aos trouxas, viu a Copa do Mundo de Quadribol como um risco de segurança gravíssimo devido ao movimento em massa de tantos membros da comunidade bruxa internacional. Mas após longos protestos e ameaças, foi acordado que o torneio poderia continuar. E um órgão regulador foi criado para encontrar locais adequados, geralmente remotos e desertos, e organizar o transporte para os espectadores. Uma tarefa geralmente aceita como uma das mais difíceis do mundo bruxo, marotos. Mas Vini, a Copa do Mundo funciona igual a nossa? Com fase de grupo e depois a fase de chaves? Bom, marotos, se você não acompanha esporte, pode ser um pouco complicado de entender. Mas vamos lá, vai colocando aí na tela para ajudar a galera, hein, editor? A classificação das eliminatórias da Copa acontece da seguinte maneira. 16 grupos de 5 equipes são formados e cada equipe joga com todas as outras equipes do seu grupo ao longo de um período de 2 anos. Durante a fase de grupos, há um limite de 4 horas em cada jogo para evitar a exaustão por parte dos jogadores. Caso o jogo termine após 4 horas e o pomo não seja capturado, o resultado é decidido em metas. Qualquer vitória na fase de grupos conta 2 pontos, uma vitória por mais de 150 pontos rende mais 5 pontos, por 100 mais 3 pontos e por 50 mais 1 ponto. Em caso de empate em pontos na fase de grupos, o vencedor é a equipe que pegou o pomo mais vezes ou mais rapidamente durante as suas partidas. As oitavas de final são classificadas de acordo com os pontos conquistados durante a fase de grupos, marotos. Ou seja, o primeiro time joga contra o último, o segundo contra o penúltimo e assim por diante, porque em teoria as duas melhores equipes permanecerão para se enfrentar na final. Bom, marotos, temos alguns vencedores conhecidos da Copa Mundial de Quadribol e o nosso país está na lista, hein?
a lista é a seguinte: 1473, Transilvânia, 1966, Austrália, 1974, Síria, 1982, Brasil, 1990, Canadá, 1994, Irlanda, 1998, Malawi, 2002, Egito, 2006, Burkina, 2010, Moldova, 2014, Bulgária e 2018, Brasil. Marotos, existem muitos times de quadribol, grandes e pequenos no mundo mágico, assim como em qualquer esporte do mundo trouxa. Durante a saga, temos mais contato apenas com os times representantes das 4 casas de Hogwarts, mas além deles, existem outros times conhecidos, como por exemplo, Shudley Cannons, Wigtown Wanderers, Monstrous Magpies, Pride of Portree, Ballycastle Bats, Canmary Kestrels e Wimborne Wasps. Marotos, eu não vou falar todos os times que existem, nem entrar em detalhes sobre cada um aqui, porque senão o vídeo vai ficar com mais de 3 horas de duração. Porque a gente tem mais de 5.000 times de quadribol por aí. Mas sabe o que a gente ainda não tem mais de 5.000? Inscritos aqui no canal. Então me ajuda a bater 5.000 inscritos, se inscrevendo agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tira uma foto, posta nos seus stories assistindo algum vídeo aqui do canal, me marca lá com a hashtag QuintoMaroto5K. O meu Insta tá aparecendo aí na tela, marotos. Conto com vocês, hein? Mas vocês conseguem saber mais detalhes sobre esses times que eu falei aí no livro Quadribol através do século, marotos. Mas se vocês quiserem, é só comentar aí que eu faço uma parte 2 desse vídeo bem mais detalhada aí, contando sobre cada um dos times. O bruxo mais famoso de quadribol que vemos durante os acontecimentos de Harry Potter, marotos, é o Viktor Krum, o apanhador da Bulgária. Em quadribol ele com certeza era melhor que o Harry, mas isso não foi suficiente para vencer o torneio Tribruxo, marotos. Mas calma, antes de vocês venham aqui brigar comigo e falar que o falso Moody que atrapalhou tudo durante o torneio, eu sei, marotos, isso é verdade, eu tô só brincando com vocês aqui, tá? Agora falando do Moody, vocês acham ele poderoso, marotos? Vocês colocariam ele no seu top 10 dos bruxos mais poderosos? Aqui do meu lado aqui, ó, tá aparecendo o meu top 10. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Comenta qual que é o seu top 10 lá nos comentários que eu vou ler e vou comentar lá o que eu acho do seu top 10. E se você não lembra o que é quadribol, ou torneio tribruxo, ou tudo que eu falei aqui nesse vídeo, você tá enferrujado, hein? Precisa reassistir os filmes, precisa reler os livros aí. Eu vou te ajudar aqui também, ó, tá aparecendo uma playlist aqui pra você ver os resumos dos filmes de Harry Potter. Vejo vocês no próximo vídeo, marotos. Tamo junto e até lá. Nox.